Olá, minha gente! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à nova temporada do podcast Cultura e Mercado em Foco. Esse programa nasceu com a proposta de ser mais um canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro, assinado pelo Cultura e Mercado, que desde 1998 presta um importante serviço aos profissionais deste setor. Em 2023, tivemos 11 episódios que passearam por temas como as Leis Rouanet, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, acessibilidade, ESG, captação de recursos, música e festivais, políticas públicas e representatividade, entre outros. Neste mês de abril, faz exatamente um ano que começamos a publicar o podcast e muita gente bacana passou por aqui. Profissionais com vasta experiência na área e que nos ajudaram a refletir sobre o passado, o presente e o futuro da cultura no nosso país. Nesta nova temporada, seguiremos abordando os principais assuntos de interesse para quem vive de cultura, buscando inovar na forma em que fazemos isso. E a primeira novidade é que nossa equipe cresceu. Sim! Além de mim, esse que vos fala, Marcel Vitorino, e das nossas queridas Daniele Torres, Larissa Biasoli e Luciana Nascimento, quem chega para somar nesse trabalho é uma velha conhecida do nosso público, a jornalista e produtora Mônica Herculano. A Mônica já foi editora do site e também sócia-diretora do conteúdo dos cursos Cultura e Mercado. Ela trabalha com podcasts há muitos anos e chega em 2024 para nos apoiar na produção e no roteiro do programa. Nossa ideia é que o Cultura e Mercado em Foco possa trazer ainda mais informação de qualidade e também com formatos diferentes do que apresentamos na primeira temporada. Então siga nos acompanhando e não deixe de dar seu feedback. Neste primeiro episódio de 2024, a gente não poderia deixar de falar de outro assunto senão a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que aconteceu de 4 a 8 de março no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A Conferência Nacional de Cultura é a instância de debate de proposição de diretrizes para a formulação das políticas públicas de cultura no Brasil. Ela é coordenada e convocada pelo Ministério da Cultura e composta por representantes do poder público e da sociedade civil, sendo que os representantes da sociedade civil são indicados em conferências estaduais, distrital, municipais ou intermunicipais. A primeira Conferência Nacional de Cultura aconteceu em 2005. Antes dela, as conferências regionais, estaduais e municipais definiram o Sistema Nacional de Cultura como uma das prioridades. Em 2010, ano em que foi instituído o Plano Nacional de Cultura, o Ministério da Cultura promoveu a segunda CNC. E a terceira Conferência Nacional de Cultura aconteceu em 2013, com o tema Uma Política de Estado para a Cultura, Desafios do Sistema Nacional de Cultura. Ao todo, 450 mil pessoas participaram do seu processo, em mais de 2.800 municípios. Corta para julho de 2023, 10 anos depois, a atual ministra da Cultura, Margarete Menezes, publica no Diário Oficial da União uma portaria para realizar a convocação da 4ª Conferência Nacional de Cultura, a ser realizada em 2024 com o tema central Democracia e Direito à Cultura. De acordo com o MINC, a 4ª Conferência Nacional de Cultura reuniu 1.338 delegados que são eleitos nas conferências municipais e estaduais para representar suas regiões e têm direito a voz e voto. 1.087 convidados que têm direito a voz nos debates, 1.491 observadores, 738 pessoas no apoio e organização e 151 profissionais de imprensa. E para fazer um breve comparativo sobre as 4 edições do evento, nós convidamos o Américo Córdula, ator e gestor cultural no Centro Cultural do Cariri, que fica na cidade do Crato, no Ceará. Ele participou das 4 CNCs. Na primeira conferência eu fui como observador pela sociedade civil e foi o primeiro grande momento participativo onde a gestão do governo Lula com o ministro Gilberto Gil elencaram aí o que viria a ser as macropolíticas necessárias para a cultura do Brasil. Um destaque foi justamente o Sistema Nacional de Cultura, a criação do Plano Nacional de Cultura, do Conselho Nacional de Política Cultural
e na área de fomento, sempre a necessidade da reforma da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e a PEC 150, que justamente uma emenda constitucional que fizesse a vinculação orçamentária da União para o governo federal, estadual e municipal, estabelecendo percentuais, 2%, 1,5% e 1%. Esses foram os principais tópicos, né, que saíram dessa conferência e que, na sequência, serviu justamente para a implementação do Conselho Nacional de Política Cultural em 2007. Já o Plano Nacional começou a ser construído. Esse tempo todo da gestão é um tempo diferente, porque não depende assim, só do esforço e o desejo do executivo, mas principalmente do envolvimento, né, dos estados, municípios e do legislativo, porque precisam criar leis e todo um arcabouço jurídico que permita que a gente possa, de fato, garantir que essas leis elas sejam colocadas em prática. E a segunda conferência eu já estava no Ministério da Cultura, eu comecei como gerente na Secretaria de Identidade, Diversidade Cultural, e quando o Gil sai do Ministério e é substituído por Juca Ferreira, o Juca me convida para ser o secretário, e aí eu já estava trabalhando na gestão e participei da segunda conferência já como integrante, né, do secretariado. Em 2010 houve um avanço no sentido da participação. A gente percebe que a primeira conferência, a ausência, né, de segmentos importantes, né, como o segmento dos povos de terreiro, indígenas tinham muito poucos, e com esse movimento todo que a própria Secretaria de Diversidade trabalhou, a gente conseguiu adensar a participação da diversidade cultural em 2010. O tema sempre ele permanece, né? Nas 4 conferências a gente percebe isso, né? A gente, 20 anos depois, continua falando da implementação do Sistema Nacional de Cultura. E ele, na verdade, assim como o Sistema Único de Saúde, que levou quase 30 anos para ser implementado, a gente está passando pelo mesmo processo. As pessoas, mas demora muito, mas é isso. Tem que ter uma persistência, não é? E aí, na terceira Conferência Nacional de Cultura, na gestão de Marta Suplicy, eu também ocupei o cargo de secretário de Políticas Culturais e fui o diretor executivo da terceira conferência. Aí a gente pôde conhecer assim mais profundamente, né? Foram 3.000 cidades que fizeram Conferência Municipal de Cultura. Nós tivemos cerca de 1.500 delegados. Foi uma conferência grande e a gente já tinha um plano que já estava sendo já posto em prática, já com suas metas. E com isso a gente fez em 2013 essa conferência que ampliou, não é, justamente os municípios que estavam já aderindo ao sistema. E depois disso tem o golpe e aí o esvaziamento da política, né? Então, de 2013 até agora, 2024, quase 11 anos, foi justamente em março de 2013 que a gente fez a conferência, a gente percebe que essa demolição trouxe agora, nessa quarta conferência, uma refundação das políticas, vamos dizer assim, né? Então, a gente percebe com essa conferência, né, muita gente nova, novos segmentos. A diversidade cultural ampliou os seus atores, né, trazendo muito novos atores dentro da diversidade de gênero, diversidade sexual, a juventude também. Então, isso traz já uma presença mais organizada dos povos indígenas. Me impressionou bastante o hip hop, a presença do hip hop nessa conferência, e foi a maior conferência realizada até agora, já com um modelo que me agradou muito, das atividades autogestionadas. Um tempo maior, foram 5 dias, foi muito rico esse encontro e o reencontro com pessoas que já haviam participado das outras conferências. E aí, na qualidade de convidado, eu tive a oportunidade de coordenar a Conferência Municipal de Cultura da cidade do Crato, fui para a Conferência Estadual e depois para a Conferência Nacional. Então, foi como se a gente estivesse retomando o que foi paralisado, né, há 8 anos atrás.
As conferências municipais e estaduais que antecederam a 4ª Conferência Nacional de Cultura foram muito importantes para buscar uma maior diversidade de participação no processo. Foi a primeira vez na história que o MINC teve escritórios com coordenadores em todo o Brasil, buscando a mobilização e colaboração de mais pessoas. O Ivan Montanari, de Bragança Paulista, participou da etapa nacional como um dos representantes do Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo. Ele contou pra gente sobre a experiência nas etapas preparatórias. Eu tive a oportunidade de fazer parte, da coordenação de conferências municipais de cultura de 6 cidades do interior do estado de São Paulo. Eu participei do processo de mediação, de facilitação das discussões e da condução dos debates para poder chegar a determinadas propostas que são prioritárias, em uma escala de prioridade. Depois eu tive a oportunidade de fazer a mediação da Conferência Estadual de Cultura. Eu fui uma das pessoas que estava ali como facilitadora. E eu considero que a gente teve um processo muito rico de difusão de uma cultura política, da participação, do exercício da participação. A gente está há muito tempo sem esse tipo de iniciativa, de conferências, âmbitos de participação social, e isso traz para a gente aí uma necessidade de reaprender a participar, reaprender a organizar esses espaços. E, na verdade, isso vira um aprender, porque são novas pessoas, são outras pessoas. A gente teve ali um ciclo de conferências de 2005, 2010 e 2013, que foram ali na sequência, e agora a gente ficou um hiato aí de 10 anos. Então, acho que nesse processo, a gente, infelizmente, ficou um pouco sem a prática, de fazer esses encontros. Então, a gente acho que mostrou que quando a coisa é organizada, que pelo que eu pude observar, quando a coisa é mais organizada, a gente consegue chegar a consensos, a gente consegue construir propostas que façam sentido para muitas pessoas, Quando não tem, a gente acaba se batendo muito, As pessoas, a gente ainda não tem esse lugar organizado. Sem ter esse lugar organizado de participação, a gente acaba não tendo ferramenta para desenvolver o debate, a discussão, a troca de ideias e conseguir fechar propostas, possíveis soluções para essas questões que a gente está discutindo. A diversidade regional foi mesmo um dos destaques da 4ª CNC. O Amazonas, por exemplo, contou com 45 pessoas delegadas e pôde enfatizar a necessidade de uma política cultural que reconheça as dificuldades de produzir cultura na região, que tem dimensões gigantescas e falta de estruturas e equipamentos culturais. Tanto a delegação do Amazonas quanto as delegações da região norte, nós tivemos o cuidado de esclarecer as condições de produção que a região tem e o potencial que ela representa. Esse é o Pedro Cacheado, da Cacheado Produções, conselheiro estadual de cultura na cadeira do audiovisual. Fizemos atividades autogestionadas para explicar o fator amazônico, que antes era conhecido como custo amazônico, e sensibilizamos boa parte das delegações do Nordeste e Centro-Oeste e até algumas do Sul e Sudeste, e percebi que o Brasil ali representado já tinha familiaridade com o tema e estava receptivo a nos fortalecer. Tanto que o termo fator amazônico aparece em todos os eixos de debate e nas propostas setoriais. É uma vitória coletiva da região norte. O fator amazônico ou custo Amazônia é um termo utilizado para se referir aos custos adicionais de logística e transporte que as empresas e os governos têm nas operações comerciais, infraestruturais ou de serviços na região amazônica. O Pedro citou que o fator amazônico apareceu em todos os eixos do debate da 4ª Conferência Nacional de Cultura. E quais foram esses eixos? Institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura. Democratização do acesso à cultura e participação social. Identidade, patrimônio e memória. Diversidade cultural e transversalidade de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. Economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade, e direito às artes e linguagens digitais.
O Ministério da Cultura tem até 60 dias após o evento para publicar o documento oficial com a sistematização das 30 propostas e 129 moções apresentadas, que devem servir de base para a elaboração do novo Plano Nacional de Cultura. Mas nossos colegas do site Nonada estiveram lá e a repórter Ana Ortega já trouxe um compilado de alguns aspectos importantes de cada eixo. Por exemplo, em todos eles, as propostas deram uma atenção especial à população negra, LGBTQIAPN+, com deficiência e periférica. Além disso, foram contemplados os povos do campo, das águas e florestas, pessoas idosas, infâncias, quilombolas, povos do terreiro, indígenas em situação de vulnerabilidade, população em situação de rua, pessoas egressas do sistema prisional, pessoas em conflito com a lei, pessoas neurodivergentes, refugiados, comunidades circenses, ciganos e nômades, comunidades ribeirinhas e litorâneas. O Pedro Cacheado também falou sobre isso. Acho importante pontuar que dentro dos temas dos eixos, os debates sempre foram pensados e propostos de uma forma humanística. Afinal, a cultura é feita de pessoas sensíveis para sensibilizar pessoas, visando o bem viver, a criatividade e o conhecimento. Também colocar que toda a diversidade e transversalidade da cultura foi abrangida com a inclusão das políticas que incluam as infâncias, PCDs, LGBTQIAPN+, idosos e neurodivergentes. Foi muito bonito de ver os debates e ver que ninguém se opõe a uma cultura inclusiva e diversa, que a gente já está no caminho, mas que precisa ser fortalecida para chegar a todo mundo. Nós conversamos também com a Ana Huffer, produtora cultural de Curitiba, que participou da CNC como convidada, representando o Grupo Nacional Cultura e Infância. O Grupo Nacional Cultura e Infância, ele teve, junto com o Ministério da Cultura, na organização da Conferência Temática Cultura e Infância, que aconteceu em Porto Alegre. E aí, de lá, a gente foi como representantes, né, desse coletivo e desse trabalho que foi feito para a CNC, para lutar pelas nossas propostas, né, que visavam colocar a criança também no Plano Nacional de Cultura. E o nosso objetivo era garantir que as crianças fossem lembradas nas propostas que seriam votadas. E também trabalhar para que as propostas que a gente enviou pela conferência temática, né, que versavam sobre cultura e infância, fossem contempladas no texto final. Então, das 3 propostas que a gente enviou, a gente conseguiu aprovar uma delas para o relatório final e também conseguiu incluir criança e cultura e infância em outras propostas que foram aprovadas, porque nenhuma delas tinha lembrado desse grupo que representa mais de 17% da população. A Ana também falou sobre a importância da desconcentração regional de recursos e da diversidade de gênero. Bom, é fato que há uma concentração de investimentos, captação de patrocínio e projetos contemplados em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E eu fico muito feliz que estão existindo esforços para ampliar essa distribuição de recursos e políticas públicas em regiões como o Norte e o Nordeste. Mas eu espero que haja um esforço da gestão pública também para entender que se há uma distribuição real de recursos na mão de mulheres. Até 2021, quando eu tentei levantar esses dados para uma pesquisa, não havia esse tipo de dado no Ministério da Cultura, nem no meu estado, nem no meu município. Então, quando você não tem dados, você não tem como olhar o que está acontecendo, entender se há disparidade e lutar para mudar isso, né? Então, é importantíssimo que a gente olhe para isso. No eixo Direito às Artes e Linguagens Digitais, 2 dos destaques foram antigas reivindicações do setor. A recriação do Instituto Brasileiro de Livro, a exemplo do IFAM, e a criação da Agência Nacional da Música, a exemplo da Ancine, uma das responsáveis pelo renascimento do cinema brasileiro. Sobre esse segundo ponto, a gente conversou com a Dani Ribas, da Sonar Cultural Consultoria de São Paulo, que participou da CNC como convidada da Secretaria de Direitos Autorais. Eu acredito que o resultado tenha sido positivo, sim, porque a gente voltou a discutir esse tipo de questão, né? Porque essa discussão, diante da guerra cultural que a gente estava submetida nos últimos anos, ela era impossível de acontecer. A gente tratou mais de sobreviver do que discutir coisas muito específicas, né? Mas, então, a gente podendo discutir,
o setor entende que, sim, ela continua sendo muito estratégica para o setor, até nessa questão da regulação das plataformas, mas não só para isso. Mas o setor também entende que uma agência sem um fundo vinculado, como o Fundo Setorial do Audiovisual é para a Ancine, seria muito difícil ter a criação de uma agência, né? Então, eu acho que um dos grandes méritos do evento foi ter rearticulado um pouco essa demanda antiga, trazendo à frente a questão do Fundo Setorial da Música, que então teria prioridade, né, enquanto demanda, e que para gerir esse fundo, então, que haveria necessidade de uma agência reguladora e fomentadora, no caso, a Agência Nacional da Música, né? Então, veja, não houve uma mudança de proposta, mas uma mudança de encaminhamento estratégico dessas propostas, entendendo que é necessário um fundo, primeiro a reivindicação de um fundo e logo na sequência, então, uma agência para gerir e regulamentar todas as questões da música. Não é uma proposta nova, mas é uma nova maneira de entender. Eu não sei se é o momento ideal para surgir essa agência, do ponto de vista parlamentar, né? Eu acho que o Congresso que aprovaria esse tipo de criação não é um Congresso muito favorável a esse tipo de coisa, embora a cultura esteja sendo tratada como prioridade no governo Lula, mas eu acho que não há muito ambiente parlamentar, né, no legislativo para essa criação. Até por isso, o setor entende que um fundo seria muito mais fácil de ser criado nesse momento do que uma agência. De qualquer forma, eu acho que as discussões foram positivas, o setor voltou a se rearticular e entendeu que a articulação coletiva é a coisa mais importante a se fazer esse momento, tanto em torno do Conselho Nacional de Cultura, né, Conselho Nacional de Política Cultural, com seus setoriais, incluindo a música, quanto outros tipos de fóruns, né? Como, por exemplo, a Rede Música Brasil, que é um fórum que não pertence, portanto, ao Sistema Nacional de Cultura como o CNPC, né, o Conselho Nacional de Política Cultural, mas que é de extrema importância para a gente criar fóruns qualificados para a discussão das políticas setoriais para a música. Um tipo de reunião e de fórum não exclui o outro, enquanto o conselho setorial ele é fruto e membro, né? Ele é um componente do Sistema Nacional de Cultura. A Rede Música Brasil seria um outro fórum mais especializado, mais técnico e que compreende a participação da sociedade de uma outra maneira, um pouco mais especializada e voltada para questões de funcionamento do ecossistema da música de maneira geral e não só pensando na participação da sociedade civil. Eu acho que são iniciativas complementares e o grande logro disso tudo é que a gente pôde voltar a conversar em torno de políticas setoriais para a música. Outra questão tratada neste eixo foi a regulamentação das plataformas de streaming. Em 2020, a Dani fez uma pesquisa com o Instituto Ideia sobre a agenda estratégica da economia da música e do audiovisual na internet. É um estudo que serve de base para a regulamentação das plataformas digitais no caso da música. Eu acredito que a gente ainda está longe de um cenário de regulação das plataformas, né? Porque é muito difícil regular uma plataforma que atua mundialmente com uma legislação apenas nacional. A gente teria que ter aí um acordo, né? E uma legislação conjunta de muitos países para conseguir fazer essa regulamentação. Embora isso esteja distante ainda, eu acredito ser possível e essas discussões que antecedem essa regulação, elas têm que acontecer justamente num espaço como a Conferência Nacional de Cultura, que é um evento feito para discutir propostas para a área cultural e que tem abrangência nacional, que leva delegados municipais, estaduais. Então, eu acredito que esse seja o fórum para essa discussão quando a gente está falando de participação da sociedade civil nessa discussão. Acompanhei, portanto, esses debates, embora a conferência não tenha saído com nenhuma resolução nesse sentido, porque é realmente uma coisa muito difícil, porque envolve empresas transnacionais e também modelos de negócio que não são decididos aqui no Brasil.
O Jacó Oliveira, de Vitória da Conquista, na Bahia, mora em São Paulo e representa Tatu Cultura e Diversidade, Tatu Cult. Ele também faz parte do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, onde participa do grupo de trabalho voltado para diversidade, equidade, inclusão e participação, e falou sobre suas impressões da 4ª Conferência Nacional. Aqui tem duas coisas importantes. A primeira é que, olhando para o eixo temático que eu acompanhei, que foi o eixo 4, fala de diversidade cultural e transversalidade de gênero, raça e acessibilidade na política cultural. A presença de grupos de todo o país com suas diferenças e tendo essas pessoas em um espaço de construção foi ótimo. Um grande aprendizado, principalmente sobre acessibilidade e pluralidade em suas expressões, e cada um desses grupos diversos tinha ali que aprimorar e deixar suas propostas com mais inclusivas, mais equânimes. Esse foi um exercício bem legal e que cada uma das diferentes comunidades ia apoiando a outra nesses ajustes. Então, esse foi um primeiro ponto. Segundo ponto é que o roteiro de mediação precisa passar por uma qualificação maior por parte do governo, para que as pessoas que são delegadas, isso ajude nas dinâmicas das reuniões, que essas pessoas entendam melhor ali os termos que precisam ser utilizados, para quem nunca foi numa conferência dessa forma. Além disso, dá uma qualidade maior nas propostas, inclusive com uma expectativa de progressão para os próximos 10 anos. Aí, como seria, né, esse lugar? Não se restringindo apenas a 30 propostas, e sim captando todas elas e elencando as mais exequíveis com maior impacto no período desses 10 anos, sem deixar nenhuma proposta interessante para trás. Um pouco dentro de uma lógica de priorização de backlog que é utilizado em metodologias ágeis de produto digital, por exemplo. Faria bem para abarcar todos esse grupo de propostas e ir resolvendo ao decorrer de que a gente vai resolvendo, vai incluindo isso nessas metas de 10 anos. Então, a ideia seria otimizar um pouco essa mecânica e essa mediação, mas já foi bem boa, assim. Acho que pontos para melhorar sempre existirão e vale da nossa parte, enquanto sociedade civil, apontar e cobrar. Os delegados eram os responsáveis por votar nas propostas que seriam selecionadas para compor o Plano Nacional de Cultura. E a questão de seu preparo e da metodologia de trabalho dos eixos também foi um ponto levantado tanto pelo Ivan Montanari quanto pelo Américo Córdula. O Ivan participou das discussões do Eixo 1, que tratava da institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura. Acho que o que podemos dizer que ficou de fora foi um pouco o cuidado com a mediação, com a metodologia nesse processo, que justamente fez com que os processos de escuta eles acabassem sendo truncados. E as propostas resultantes de um processo truncado, isso estou falando assim de maneira geral, tá? Tivemos alguns lugares em que a discussão se deu de maneira mais fluida, mas esse processo que a metodologia não ajudou a ser mais assertivo, digamos assim, ele acabou gerando propostas que também acabam tendo uma cara de junção de muitas propostas. Acabamos tendo propostas muito longas, né, aprovadas, muitas propostas muito longas, né, com muito texto e, portanto, juntavam, né, aglutinavam algumas propostas que estavam sendo colocadas antes. E isso atrapalha um pouco a percepção de priorização, né, das demandas. Se a gente coloca muita coisa ali dentro, né, desse texto da vontade coletiva que emana dessa conferência, acaba assumindo um pouco essa dimensão de prioridade, né? Então, o que é que a gente faz primeiro dentro de tudo isso? Dentro dessa uma proposta, tem muitas coisas. Mas e aí? O que eu faço primeiro? Porque governar é sobre priorizar, né? Fazer as ações de Estado é sobre a gente pensar o que a gente faz primeiro. E isso acaba passando uma mensagem para o poder público como um todo, não só o executivo, mas também o legislativo, principalmente, e, eventualmente, o judiciário, que acaba não chegando esse sentimento de priorização. Então, eu acho que isso, talvez a gente pudesse ter tido um pouco mais de cuidado nesse processo metodológico. Acho que a gente chegaria em propostas mais nítidas. Mas, por outro lado, pensando que vai ser um relatório dessa conferência, vai servir de base para
o Plano Nacional de Cultura, nesse sentido, a gente pode pensar que a gente tem um material muito rico para ser trabalhado em cima, para que daí sim a gente consiga, a partir do que está nesse conjunto de textos, né, que os textos ficaram longos, e por outro lado isso dá bastante material, né, para a gente poder analisar, olhar para isso e conseguir construir aí os pedacinhos que, juntando, a gente começa a desenhar uma perspectiva planejada para a execução das políticas culturais, que é o Plano Nacional de Cultura. Então, mesmo que seja para criar diretrizes, balizas, né, não necessariamente propostas muito precisas, acredito que o que está saindo da conferência também vai contribuir aí com esse processo de elaboração do plano. O Américo também estava nos debates do Eixo 1. E o que me parece muito é que faltou um conhecimento maior dos delegados que nunca tinham participado de conferência, de saber o que já tinha sido feito. Então vieram muitas reivindicações que já tinham sido feitas, inclusive na primeira conferência, e que voltou ao tema agora. Outra coisa é a inclusão, né, essa necessidade de que os segmentos organizados, eu acho que isso é legítimo, queiram se ver retratados dentro das propostas. Então, as propostas viraram, a metodologia ela foi diferente, também gostei da metodologia, porque ela foi por etapas, aí quando chegou não teve votação, mas teve uma criação de consenso e trouxe propostas gigantescas, onde todos esses segmentos, de alguma maneira, estavam lá representados. Mas tudo, me parece, né, nessas 4 conferências, que a gente continua um pouco enxugando o gelo, né, mas que agora a gente tem um encaminhamento importante, que é ter recursos. Então, com esses instrumentos como o PNAB, né, a Política Nacional de Blanc, e a própria lei Paulo Gustavo, já a gente consegue fazer esse exercício de distribuição de recursos de fundo a fundo. O que precisa agora, de fato, acontecer é o Pacto Federativo, que foi uma das questões que eu levantei nos eixos do que eu participei, no eixo 1 principalmente, que é justamente como que a gente vai construir esse pacto federativo e determinar quais são as responsabilidades do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E isso, durante a conferência, a gente teve finalmente a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que estava paralisado desde 2012, né? Então, quase 12 anos. Esses tempos, repito, são tempos que a gente não tem governabilidade, mas que já tem lá, né, essa pactuação definida, que agora precisa ser posto em prática, né? O Senado aprovou no dia 6 de março, durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura, o projeto que cria o Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura. O projeto é de autoria do ex-deputado Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro. Teve relatoria do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e segue para a sanção do presidente Lula. O Sistema Nacional de Cultura é a ponte entre o Plano Nacional de Cultura, os estados, as cidades e o governo federal. Embora previsto na Constituição Federal, ele ainda não conta com uma regulamentação. Esse projeto busca justamente estabelecer as diretrizes para a colaboração entre todos esses entes e a sociedade civil para a construção de políticas públicas de cultura. Nesse sentido, a construção do Plano Nacional de Cultura é um grande desafio, conforme falou a secretária dos Comitês de Cultura do MINC, Roberta Martins, a quem caberá a sistematização das propostas apresentadas na conferência e a metodologia de construção do plano. O grande desafio para a construção de um Plano Nacional de Cultura, nesse tempo, é identificar quais as proposições que encaixem com este momento do país. A necessidade do desenvolvimento do Brasil, a necessidade da ampliação de letramentos, como letramento racial, dos debates transversais que são fundamentais para mudar a cara desse país, de inclusão social. Um Plano Nacional de Cultura no Brasil tem que enxergar qual o papel da cultura na transformação do país num país melhor, agregador e que contribua para a diminuição das desigualdades sociais. Para mim, o grande desafio do Plano Nacional de Cultura é como metas e as diretrizes vão espelhar isso.
a cultura faz parte do processo de desenvolvimento do país, de diminuição das desigualdades e de ampliação da cidadania dos brasileiros e brasileiras. E que isso tudo se traduz com cultura, com arte, com alegria, com preservação da memória, com salvaguarda, com os mestres e mestres reconhecidos. Vai ser um processo muito rico. É um desafio imenso e a gente aqui do Ministério está para enfrentá-lo com a sociedade civil. Para a secretária, os processos de trabalho e decisões da 4ª CNC foram muito positivos. Para nós foi uma experiência incrível, porque foi uma conferência popular com muitas pessoas que nunca tinham participado de processos nacionais. É muito bonito ver como essa ampliação, a possibilidade de participação social amplia a cidadania no Brasil. Pessoas que vieram dos interiores, do Brasil profundo, estiveram aqui e discutiram política cultural. As salas cheias, os lugares com discussões acaloradas, mas também agregando o afeto que é característico da cultura. Então, essas discussões valeram para construir a próxima fase, que é a fase da elaboração do Plano Nacional de Cultura, que vai ser vigente pelos próximos 10 anos e vai orientar todas as políticas públicas de cultura para o país. Foi incrível. Os avanços da Conferência Nacional de Cultura, o primeiro deles é ela acontecer. Uma Conferência Nacional de Cultura é algo que não acontece há mais de 10 anos e é um momento muito especial de um encontro da diversidade cultural, dessa imensa extensão territorial que é o Brasil, de conseguir se juntar no mesmo espaço-tempo e poder falar sobre a cultura, o desenvolvimento cultural, o que é que acham que o Estado deve fazer para poder preservar e promover os direitos culturais, os direitos humanos. Aqui a gente ouve novamente o Ivan Montanari. E num especial momento, de retomada democrática, da gente estar num momento em que essa conferência nacional pode acontecer. Então, de fato, o existir da conferência é um grande avanço. E nessa dimensão, a gente está falando aí de milhares de pessoas, vivendo aí esse mesmo momento e podendo co-construir, tendo a oportunidade de co-construir e de conhecer outras pessoas e de se articular com outras pessoas, algo que não acontecia há 10 anos. Então, acho isso muito bonito. Mas para que essa participação seja mais qualificada, segundo ele, é preciso um cuidado maior com a formação. A gente precisa olhar com carinho para essa parte do método, da metodologia, de como é que a gente também qualifica, dá formação para as pessoas poderem participar, traz informações ao longo do processo e das discussões para que as pessoas possam participar com mais qualidade. Se a gente está aí fazendo uma difusão de uma determinada cultura política que prevê a participação social como prática do Estado, como uma forma do Estado tomar parâmetros para seu exercício, a gente precisa dar condição para isso. Acho que isso é uma coisa muito importante. Isso significa dar acesso à informação, formação e, ao mesmo tempo, ferramentas metodológicas e técnicas e tecnológicas, eventualmente, para que as pessoas possam exercer essa participação dela. E isso envolve uma série de coisas, entre outras coisas, a própria questão da acessibilidade. Isso foi uma coisa que foi discutida em muitos desses eventos, não só no teor das propostas, como na própria possibilidade de participar das pessoas com deficiência que estavam ali naquele recinto. Então, isso também fez parte aí de uma experiência prática, para lidar com a questão da diversidade cultural, para trazer essa discussão para a prática. O Américo Córdula trabalhou na coordenação do grupo de trabalho que desenhou as metas do Plano Nacional de Cultura em 2011. Lá ele percebeu uma dificuldade do setor em pensar num plano decenal, e aqui lembrou da importância da cultura como eixo transversal de desenvolvimento do país. A necessidade de revisão e também de ter métricas, indicadores. O SNCC é fundamental para que a gente possa, de fato, junto
com o IBGE e com outras formas de realizar pesquisas que elas não necessariamente e principalmente não precisam ser apenas quantitativas, o ideal é que elas fossem qualitativas, e isso é caro, isso exige um tempo maior, né? Mas o que a gente precisa de fato é que os municípios comecem a criar os seus planos e isso venha de baixo para cima, né? Ter o sistema, o Plano Nacional de Cultura é importante porque ele vai ter no pacto determinar quais são as responsabilidades. Mas embaixo a gente precisa ter uma mobilização para que isso seja feito dialogando com os estados, né, e com o governo federal. O Sistema Nacional de Informação de Indicadores Culturais também precisa avançar e trazer, que são os mapas da cultura, trazer informações gerenciais que possam subsidiar os gestores. E, por fim, a qualificação dos gestores, né, de modo a poder ter uma capacitação que possa dar conta, né, de entender a dimensão da cultura para além das linguagens artísticas, pensar nessa diversidade plural que a gente tenha, ligado com outras políticas que vão além da cultura, como direitos humanos, trabalho, saúde, meio ambiente, né, que a cultura tem um papel importantíssimo, aí com o enfrentamento do aquecimento global, da Agenda 2030 e todo esse arcabouço que fica geralmente na mão de outras secretarias ou ministérios, né? E a cultura tem um papel importante porque é ela que vai, de fato, mudar o hábito, a criar cultura. Então, quando a gente fala de economizar, de reciclar, de transformar, de regenerar, a gente está falando de criação de cultura. E isso é fundamental e o Brasil tem, na sua ancestralidade afro-ameríndia e tradicional, condições de achar caminhos que possam, de fato, aí, trazer aí um futuro de mais esperança e de mais vida. Eu acho que é isso, eu estou esperançoso e aguardando as cenas dos próximos capítulos e eu acredito que, de alguma maneira, a gente começa a ter aí os trilhos reconstruídos, né? Porque dinamitaram, explodiram tudo e agora a gente pode ter um caminho. É isso aí, minha gente! Estamos chegando ao final de nosso episódio de número 12, o primeiro da segunda temporada do Cultura e Mercado em Foco. Foram muitos pontos e acontecimentos importantes durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que a gente não daria conta de cobrir aqui no nosso curto espaço de tempo. Mas sugerimos que você veja a cobertura completa da repórter Ana Ortega no site Nonada, que citamos antes. Vamos deixar o link na descrição desse episódio, que teve produção, edição e roteiro da Mônica Herculano, apresentação, montagem e finalização minhas, Marcel Vitorino. Se você gostou, vamos fazer essa roda girar, indique esse podcast para 5 amigos e peça para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente, ampliando conhecimentos e reflexões sobre o nosso setor. E não deixe de acessar culturaemercado.com.br para saber sobre as principais notícias do mercado e das políticas culturais no país. E culturaemercado.com.br/cursos para conhecer nossas formações para quem vive ou quer viver de cultura no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos em breve no próximo episódio. Um beijo, um abraço e tchau!